Boa noite, queridos irmãos. Tá bonito, boa noite, hein? O pessoal tá, apesar da chuva agora, o tempo tá um pouco feio, mas a energia tá boa, tá bonita. Bom de ver a casa cheia. Isso aumenta ainda mais a nossa responsabilidade aqui na frente, para não estar falando muita besteira. Vamos tentar retribuir a altura dos irmãos essa noite. Todos nós sabemos que a doutrina espírita, ela é baseada em um tripé: ciência, filosofia, com caráter religioso, com consequências religiosas. Então, por exemplo, se estamos no médico, e o médico faz uma investigação sobre a nossa vida, identifica hábitos que não são saudáveis e nos orienta a mudar, ali estamos falando sobre espiritismo. Se estamos conversando com algum amigo, algum professor de filosofia sobre o porquê da vida, indagando, filosofando, questionando, ali também estamos falando sobre doutrina espírita. A doutrina espírita, ela não está somente restrita aos centros espíritas, ou somente aos livros da doutrina espírita. Nós vivenciamos a doutrina espírita a todo instante. Por quê? É uma doutrina que veio dos espíritos para os espíritos. Só que veio para os espíritos encarnados, que estão temporariamente com o corpo físico, passando por algumas experiências na matéria. Veio fazer-nos relembrar as questões espirituais, que somos espíritos e devemos viver uma vida espiritual no mundo material. Somos espíritos em evolução, em aprendizado constante. Portanto, em alguns momentos passaremos por algumas experiências, fruto sempre de nossas escolhas, pois Deus nos deu o livre arbítrio para podermos aprender conforme o nosso querer, respeitando as nossas vontades, seguindo sempre o projeto de crescimento, mas respeitando também as nossas escolhas. E muitas vezes, quando nós estamos encarnados, ou até mesmo no plano espiritual, pelo nosso grau de imperfeição, nós temos algumas dificuldades. E hoje em dia se fala muito, hoje está muito evidente, até por essa fase que nós estamos vivendo, desse impulsionamento à mudança de cada um de nós, das doenças psicossomáticas. Nossa, que nome difícil. Doença psicossomática. Ih, já vai falar de ciência e... Não. Se a gente for aprofundar um pouquinho o assunto, nós vamos abordar um pouquinho da ciência para poder chegar na doutrina espírita. O que é a doença psicossomática? São doenças de desordens emocionais ou psiquiátricas que afetam também o funcionamento dos órgãos do corpo. Então vejamos, são doenças psico, que vêm do psiquismo, vêm de dentro de nós, mas que se manifestam em alguns momentos no nosso organismo físico. Esses sintomas não podem ser explicados por nenhuma alteração orgânica. Então, por exemplo, chega um determinado momento, eu estou com uma dor no meu peito, estou com uma dor no meu peito, eu acho que eu vou infartar. Eu acho que vai me dar uma coisa agora, eu preciso ir para o hospital. Chega lá, a pessoa para o hospital, está com dor no coração acelerado, enfim. Chega lá, os médicos fazem todos os exames, não tem nada, está tudo bem. Os batimentos estão normais, o eletrocardiograma está ok. Vamos
fazer exame de sangue para ver se tem alguma alteração? Não tem nada. De repente, no primeiro momento, por sermos espíritas, aí a gente vai associar. Não, então tem um obsessor que quer fazer com que eu desencarne agora. Mas, hoje já temos esse entendimento, que pode ser fruto de atitudes nossas que se manifestam através do nosso organismo. Qual é a origem da doença psicossomática? A doença do psiquismo que se soma ao organismo físico. Elas estão relacionadas ao controle das emoções, sentimentos e modo de pensar. Então vejamos, se as nossas emoções estão um tanto quanto desreguladas, se os nossos sentimentos, se nós temos alguns sentimentos que não são tão nobres, e se o nosso modo de pensar não é um modo de pensar aproximado aos pensamentos do Cristo, muito provavelmente, se estamos com alguns sintomas, algumas dificuldades de saúde, podem ser de doenças psicossomáticas. Que é o que está dentro da doutrina espírita. Elevar o nosso pensamento a Deus, como fazemos nas nossas orações, como é orientado na Carta Espírita. Não tão somente elevar os nossos pensamentos a Deus, mas quando formos orar, por exemplo, associar o sentimento à nossa oração. Nos aproximar de Deus através da oração, mas através do sentimento. Não adianta a gente parar, se ajoelhar, falar palavras bonitas e o coração continuar gelado. Quando nós fazemos isso, movimentamos, criamos algum tipo de energia. E como nós criamos, quem é o primeiro a se banhar com essa energia que estamos criando? Somos nós mesmos. Por isso que quando fazemos o bem, quando desejamos o bem a alguém, o primeiro beneficiado somos nós mesmos. Alguns sintomas das doenças psicossomáticas. Eu acho que aqui ninguém sente nada disso, tá, pessoal? Todo mundo vem na casa espírita, todo mundo faz oração, pratica caridade, mas eu vou citar aqui alguns exemplos, só para a gente ter mais ou menos uma noção de algum parente, algum amigo que possa estar sentindo alguma coisa, para a gente poder levar uma orientação, se necessário. Por exemplo, alterações gástricas, enjoo, dor de estômago, queimação, gastrite nervosa, insônia ou dificuldade para dormir, manchas roxas ou avermelhadas pelo corpo, dores de cabeça que vieram do nada, ou enxaquecas também, sensação de sufocamento ou falta de ar, desinteresse pelas atividades da rotina. Hoje em dia tem até alguns desses sintomas que eu citei, que eu vou continuar citando aqui, que às vezes a gente até hoje em dia leva para o autismo, né? Hoje em dia virou moda um pouco o autismo. Até de vez em quando eu brinco com a minha esposa em casa, ela fala, por que tu esqueceu daquilo? Está esquecendo? Não, é que eu peguei TDAH. De vez em quando eu até brinco com ela, não, eu peguei TDAH, estou com TDAH, esqueço as coisas, enfim. Não, nem tudo é. Tem vários fatores. Hoje em dia a medicina ela está avançando. Só que, claro, devemos também fazer um exame em nós mesmos. Analisar os nossos hábitos, a nossa rotina. Quais hábitos nossos podem estar contribuindo para esse tipo de situação? Alguns outros sintomas: batimentos cardíacos acelerados, queixas de dores generalizadas, fadiga sem causa aparente, falta de concentração, irritabilidade, sonolência, desânimo, fraqueza, entre outros. Então são todos sintomas de questões não resolvidas dentro
nós e que muitas vezes, por não querer resolver, né, se transformam em atitudes doentias. Algumas características. O indivíduo não consegue conciliar pensamentos e ações, que geralmente oscilam entre o positivo e o negativo. Então, muitas vezes a gente fica naquela coisa, por não querer, aliás, resolver determinadas situações que nós sabemos que temos que resolver, situações internas, a gente começa a oscilar muitos pensamentos. E começa aquela batalha, tem que resolver, nosso organismo, a nossa consciência, fala conosco, nos chama, grita com a gente. E a gente, não, deixa guardado aquilo que eu vou resolver na próxima encarnação. Quando eu reencarnar como um espírito superior, eu enfrento essa situação. E aquilo ali vai batendo na porta, cada vez mais alto. Aí chega um momento em que a gente negou demais, vai acarretar no organismo físico. Vai vir uma dor de estômago, dor de cabeça, uma dor no fígado, enfim, em algum sintoma físico, por algo que nós estamos fugindo dentro de nós. Pacientes psicossomáticos deixam-se dominar pelas emoções negativas que sustentam a falta de motivação para a vida. Quem de nós, ou alguém que nós conheçamos, nunca parou e chegou um dia, hoje eu não estou animado para nada. Eu sei que eu tenho que levantar, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, mas aí eu fico no sofá, eu fico na frente da TV, eu pego o celular e fico lá rodando. Quando eu vi, passou a manhã inteira, eu não fiz nada. Quem nunca passou por esse tipo de situação? Todos nós, em algum grau, um pouquinho maior, um pouquinho menor, passamos por essas questões. Por quê? Não somos espíritos perfeitos ainda. Chegaremos lá. Só que, conforme nós vamos nos propondo a resolver as nossas questões internas, com o tempo nós vamos analisando as questões externas. Nós vamos nos ajudando. Não é algo que aparece lá, uma determinada doença, depois que a pessoa está com 40, 50, 60 anos de idade, e apareceu, ganhei na loteria. Apareceu um câncer, apareceu qualquer outra coisa. Não. É a somatização de hábitos equivocados que vão aparecer no nosso organismo. Só que, claro, muitas delas a gente não vê, porque começa devagarinho. É um pequeno comando que nós vamos dando para nossas células. André Luiz fala que as nossas células são altamente obedientes ao nosso comando. Nós temos pensado elevadamente para comandá-las de forma elevada? Quando tem uma palestra da Nete Guimarães, que ela é médica, enfim, tem várias faculdades, muito ligada à ciência, que ela fala assim, que quando nós temos um momento de raiva, um momento de ódio, nós descarregamos toda essa adrenalina no nosso organismo. Consequentemente, a raiva, ela é sentida por todas as nossas células. Se eu estou num momento de raiva, meu estômago está com raiva, o meu rim fica com raiva, o meu intestino fica com raiva, os meus olhos ficam com raiva. E, consequentemente, uma descarga negativa é jogada em cima do meu organismo. Perante tais hábitos, com o tempo, eles vão adoecendo. E aí, no final, quem sofre somos nós. Então, alguns comportamentos que nos levam a essas doenças. Transtorno de ansiedade, quem é muito ansioso,
quer resolver as coisas para ontem. Está agora aqui na reunião, na palestra, mas está pensando lá na panela de casa. O que eu vou deixar no fogo? O que eu vou fazer amanhã de manhã? Amanhã eu tenho que levantar, eu tenho que ir para o trabalho. Será que vai estar chovendo? Será que eu vou conseguir pegar o ônibus? Será que não vai estar alagado a rua? E se estiver chovendo? Olha o pensamento como vai. Quem de nós agora, reflexão, tá, gente? Quem de nós aqui está realmente aqui? Mente e corpo, não só o corpo. Será que estamos todos aqui agora? Percebendo esse movimento espiritual? Por mais que não sinta nada diferente, mas alguma coisa dá para sentir. Mesmo que não seja médium, dá para sentir. Se estivermos aqui, conseguiremos sentir o acolhimento da espiritualidade com a gente nesse momento, com todos nós. Porque há um amor incondicional desses espíritos que aqui estão para conosco. Muitos de nós estamos sendo tratados neste momento de nossas doenças psicossomáticas. Pelo nosso esforço de vir à palestra, de ouvir, de refletir, de pensar sobre as nossas questões que precisamos ajustar. E nisso há um merecimento, há um esforço da espiritualidade pelo nosso esforço. Por exemplo, outros comportamentos: preocupação excessiva, medo descontrolado, sensação de que a avaliação clínica estão errados, inadequados. Por exemplo, eu vou no médico. Olha, está tudo bem, gente, não tem nada, tá? Está tudo certinho. Não, mas eu ainda estou com uma dorzinha aqui. Eu vou no outro. Não gostei desse médico aqui. Eu vou em outro médico. Aí chega o outro, não, está tudo certo. Não, mas eu vou em outro para garantir. Eu vou pegar uma terceira opinião. Aí vai chegar em alguém, não, realmente, apareceu uma coisa aqui, eu falei, fui em 30, os 30 erraram, aquele ali acertou. Receio de que exercícios físicos ou a prática desportiva, mesmo leves, possam ser prejudiciais ao nosso estado de saúde. Eu não vou fazer exercício. Vai que eu caio. Vai que eu machuco meu joelho. Vai que eu estouro a minha virilha. Vai que eu me sinto cansado. Eu acho que eu vou pagar para alguém correr para mim na beira-mar lá. Acho que é mais fácil. Tendência a interpretar sensações físicas consideradas normais como um provável sinal de doença física grave ou incurável. Eu senti uma dorzinha aqui nas costas. Uma coisa diz que é normal. Não, mas eu já vou marcar um médico porque não pode. Eu não posso sentir nada diferente. Então vejamos. São questões que, querendo ou não, se apresentam normalmente no nosso dia a dia. Talvez nem tanto no nosso dia a dia, mas de alguém que more conosco, que conviva conosco. São questões habituais que se apresentam. E o que a doutrina espírita fala sobre isso? Sobre essas doenças psicossomáticas? Nós vamos buscar alguns subsídios lá em Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, uma busca interior, onde ela diz assim, por exemplo, as causas reais se originam do ser espiritual, que é sempre o agente de todos os acontecimentos que dizem a respeito ao ser humano. O que a Joana está querendo dizer com isso? Às vezes a gente vai lá e pega uma bengala e se apoia nela para justificar as nossas dificuldades. Não, mas eu nasci assim porque eu tenho alguma dificuldade aqui, outra ali, porque eu herdei do meu pai, é hereditário. Não, da minha mãe. Não, mas o meu tataravô era assim também. Aqui a Joana nos deixa bem claro que tudo que se apresenta de dificuldade no ser humano vem do espírito.
Existem milhões de possibilidades. Quando vai haver a concepção, são milhões de espermatozoides, ou centenas de milhares, enfim, mas um único vai fecundar o óvulo. Aquele que tem a carga genética mais apropriada ao espírito reencarnante. Não é sorte, nem azar. É cálculo. É um cálculo minucioso da espiritualidade. Após o ato, André Luiz nos coloca, em até 48 horas, mais ou menos, é feita a concepção do espermatozoide com o óvulo. Em algum momento em que a mulher vai dormir, a espiritualidade chega com todo o respeito, todo o carinho e faz a indução daquele espermatozoide necessário até o óvulo para ser fecundado. E ali, naquele momento, o espírito é ligado àquele óvulo fecundado. Então, o corpo que nós temos hoje, não dá para a gente reclamar. Mesmo sendo meio feinho assim, né? Alguns mais feinhos, outros nem tanto, né? Outros tiveram o merecimento de vir com uma belezinha um pouquinho melhor. Mas todos nós, pelo menos a nossa grande maioria, tivemos consciência do corpo, das tendências que o nosso corpo poderia desenvolver, dos potenciais, mas também das dificuldades. Então, olhar para nós com carinho e acolhimento se faz necessário. Com o entendimento de que em algum momento eu aceitei estar aqui, da forma que eu estou hoje. E saberia, eu tinha o conhecimento de que tais situações em que eu vivo poderiam estar acontecendo. Pelos meus vícios, pelas minhas paixões, pelas minhas virtudes, por aquilo que eu ofereço de bom àqueles que se aproximam de mim. Então a doutrina espírita vai nos convidar, perante essas questões, ao autoconhecimento. Joana ainda nos diz, ela nos faz fazer uma reflexão, na verdade, em um trecho do livro Autoconhecimento, uma busca interior. Como nós nos reagimos diante de nós mesmos, perante algumas situações. Eu tenho um ato infeliz com alguém. A partir do momento que eu me dei conta que eu fiz alguma coisa que não era legal, como é que eu vou reagir perante a mim mesmo? Será que eu fico só me culpando? Eu não devia ter feito, eu não devia ter feito, e agora, e agora? Eu nunca mais vou me perdoar por conta disso. Será que nós olhamos para nós com desdém assim? Não foi nada, quem é que não é? Todo mundo é. Só mais um erro a mais, um erro a menos. Tanto fez, tanto faz, tanto fez. Ou será que em algum momento a gente para, poxa, eu errei, não estou me sentindo bem, não estou legal, o que eu posso fazer para que eu não cometa esse mesmo erro de novo e não venha me sentir mal desse jeito de novo? E aí nós vamos começando a encontrar caminhos para que a gente não cometa o mesmo erro. Qual a nossa conduta em referência ao próximo? Eu tenho um chefe que, olha, testa minha paciência todo dia. Qual a minha conduta perante a ele? Se eu sei que perante determinadas atitudes ele vai ter determinadas reações, como é que é a nossa relação dentro de casa com os nossos familiares? Será que em alguns momentos a gente prefere ainda ter razão? Ou em alguns momentos nós já escolhemos ter paz? Mesmo que de repente dentro de nós a gente diga, não, eu estou certo, mas eu prefiro ter paz. Será que nós somos, como o Cristo nos fala no Sermão do Monte,
Será que nós já chegamos a sermos pacíficos? E mais adiante ele fala, bem-aventurados os pacíficos, mas um pouco mais adiante ele fala, bem-aventurados os pacificadores. Que uma coisa é ser pacífico, outra coisa é ser pacificador. Será que estamos no caminho? De que forma desenvolver os valores íntimos em relação a si mesmo e aos demais? O que a Joana está querendo dizer com isso? O que é que eu consigo identificar de bom em mim e nos outros? Ou o meu olhar é somente crítico? Não, fulano lá, tem o pé torto, o outro lá só fala mal da vida alheia, aquela outra lá só gosta de fazer isso ou aquilo. Ou nós conseguimos olhar para as pessoas, por mais que estejam cometendo erros. Poxa, olha, a pessoa está tudo bem, erra, mas olha, é um bom pai, trata bem os filhos, é respeitoso com a esposa, é uma pessoa pontual. Será que nós conseguimos identificar aquilo que as pessoas têm de bom e o que nós temos de bom também? Pensemos assim, pensemos em 3 pessoas que nós amamos muito. Não precisa falar, tá? Só pense. 3 pessoas. De repente um vai pensar na mãe, outro no pai, de repente outro no filho, no esposo, na esposa. De repente outro vai pensar na sogra. Talvez seja um pouco difícil ainda, mas há quem pense na sogra. Agora eu pergunto, dessas 3 pessoas que nós acabamos de pensar, quem é que pensou em si mesmo? Quem é que se colocou entre os 3? Será que nós temos o olhar para nós mesmos? De que devemos nos amar, nos respeitar, nos conhecer, melhorar? Conseguimos identificar isso? Esse carinho e esse autocuidado que devemos ter conosco também? Porque a primeira responsabilidade que nós temos ao reencarnar não é com os nossos irmãos, não é com o nosso pai, não é com a nossa mãe, não é com a nossa esposa, os nossos filhos, nosso marido, enfim. A primeira responsabilidade que assumimos ao reencarnar é com a gente mesmo. E ao retornar ao plano espiritual, será que eu vou voltar com a consciência tranquila das minhas questões que eu tinha que resolver comigo mesmo? Eis a questão. O grande desafio nosso. Retornar com a consciência tranquila. De fazer aquilo que de repente a gente está escondendo, está evitando há muito tempo. E às vezes não são questões dessa encarnação. Às vezes já são de outras e outras que a gente vai jogando para frente, correndo para a barriga. Ter a consciência de quem nós somos. Será que eu sou quem eu realmente sou? Ou será que eu demonstro ser alguém que eu não sou? Eu quero demonstrar ser alguém que eu não sou. Só para agradar os outros, só para mostrar como eu sou bom, só para mostrar como eu sou diferente. Ou se formos um pouquinho mais profundamente, será que eu estou procurando ser aquele que eu quero ser? Porque vejamos, quando nós procuramos ser aquele que nós almejamos, nós temos a consciência das nossas dificuldades, sabemos que um momento ou outro vamos errar, mas nem por isso a gente sai da nossa rota, nós desanimamos, nós temos o norte,
que é o norte que a doutrina espírita nos traz. Que somos espíritos em evolução a caminho da perfeição. Mas que em um ou outro momento a gente vai cair, nós vamos errar, mas também nós vamos acertar. E os momentos de acerto também servem de aprendizado. Não são somente os momentos de dor. Os momentos de acerto também servem. Que é para a gente ver, olha, a gente fez alguma coisa certa. Poxa, que legal, o resultado foi bom. Eu me sinto bem com isso. Por que não fazer novamente? Por que não reforçar esse tipo de coisa? Então, Cristo nos convida a nos conhecer e mudar os nossos hábitos. Lá em Mateus, no capítulo 6, versículos 22 e 23, ele diz assim, ó: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Isso está totalmente de acordo com a doutrina espírita, que também está totalmente de acordo com as doenças psicossomáticas. Se eu vejo só o que é negativo, se eu só vejo defeitos, se eu vejo somente o lado ruim da vida, se eu tenho maus hábitos, se eu não cuido dos meus pensamentos negativos, depressivos, isso vai se somatizar aonde? No meu corpo. E o Cristo diz aqui, ó: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. O que nós enxergamos da vida? Novamente, nós procuramos pelo menos enxergar o lado bom da vida. A gratidão ajuda muito nessa questão. Pelo simples fato de acordar. Quantos e quantos não têm a oportunidade de acordar no plano material? Que quando desencarnam, acordam, entre aspas, do lado espiritual. Quantos acontece isso? Agora, se Deus nos deu a oportunidade de acordarmos, é porque Ele tem fé em nós, que a gente vá fazer um dia diferente, na nossa vida e também na vida de alguém. Porque nenhum de nós vive sozinho. Todos nós vivemos em sociedade, dependemos uns dos outros. Então todos nós temos a oportunidade de fazer diferente todos os dias, na nossa vida e na vida de alguém. No livro Fundamentos da Reforma Íntima, Karl Schutel nos diz assim, ó: a força de vontade não é segredo para ninguém. Todos a praticam diariamente. A novidade está na pessoa canalizá-la para algo que pode não lhe trazer benefícios aparentes ou imediatos. Geralmente a gente tem vontade de fazer as coisas para aquilo que vai ter um resultado direto. Ah, eu vou lá, eu vou comprar um negócio, eu vou botar uma roupa nova, eu vou ficar feliz da vida. A pessoa vai lá, corre, compra e faz. Ah, eu vou fazer uma oração. Mas daqui a pouco mais, eu vou fazer agora, estou levantando, daqui a pouco mais eu vou fazer. Não, agora não está na hora do almoço, está corrido de manhã, meio-dia na hora do almoço eu faço. Ah, eu vou atender aquele meu irmão, que eu preciso conversar, resolver alguma coisa com ele. Não. Outra hora eu converso, agora não dá. Então, todos nós temos vontade. Falta apenas a gente colocá-la, ela em ação, para aquilo que é necessário.
Tem momentos da vida que pedem prioridade em determinadas questões. Tem momentos da vida em que nós devemos dar certa prioridade aos estudos, certa prioridade ao nosso trabalho, prioridade à nossa família, prioridade a nós mesmos. E nas questões que nós precisamos resolver, quando daremos certa prioridade também? Para ter o equilíbrio, procurar dar atenção a todas as áreas que nós necessitamos dar. Se alguém vai dar exclusiva atenção para o trabalho, em casa vai ficar um buraco. Se alguém for dar exclusiva atenção em casa, se não for algo combinado entre a família, de repente vai faltar no trabalho, não vai gerar renda suficiente, vai ficar um outro buraco. E assim para cada área da vida. Então devemos buscar o equilíbrio. Se a gente for ver a questão da natureza, ela está onde? Por si só, ela está no equilíbrio. Deus, Ele está no equilíbrio. O planeta tem o seu movimento de rotação exato. O de translação também. O sistema solar. Não está nada fora do lugar. Se em algum momento as nossas questões ficam fora do lugar, porque nós bagunçamos a coisa. Mas se procuramos viver de forma equilibrada, as chances serão menores das dificuldades aparecerem. Trabalhar a nossa fé. Adquire confiança em si mesmo e no porvir, passando a antecipá-lo desde agora, usando o bom ânimo, a coragem na luta, o sorriso de bem-estar. A Joana de Ângeles nos diz isso. Quem de nós, em determinados momentos, coloca fé e restrita em Deus? Senhor, olha, estou com um pepino aqui, eu vou fazer a minha parte, Pai, mas eu sei que a minha parte não dá para ir muito longe. Então, dali em diante, eu confio em Ti. Porque o que nós temos? A gente quer muito ter o controle de tudo. De todas as situações. Então, meu filho não pode fazer isso, minha mulher não pode fazer aquilo, lá em casa não pode faltar isso, hoje não pode chover, amanhã vai ter que ter sol. Quando a gente quer muito ter o controle de tudo, a gente sofre. Porque nós não temos o controle de nada. Daqui a pouco vem o chamado de volta do plano espiritual, vai ficar planilha para preencher, vai ficar abraço que não foi dado, vai ficar eu te amo que não foi dito, vai ficar tudo para trás. E aí, como é que nós iremos ficar? Cuidar de nós, não servir de lixo mental das outras pessoas, que isso também é se amar. Ajudar os demais faz parte. Mas agora, se diminuir por conta de outras pessoas, é não nos amar. O sacrifício em benefício do outro, ele é saudável. Mas agora, a nossa diminuição enquanto seres espirituais, filhos de Deus, por conta de outras pessoas, aí é fazer mal a nós mesmos. Isso não é saudável. Temos vivido como seres mortais? Joana de Ângeles. A identificação dos objetivos da vida faculta os estímulos para o prosseguimento. Sabe que o corpo é indumentária transitória. Passageiro. Daqui a pouco mais, está todo mundo de volta. E a vida de quem ficar por aqui vai continuar. Querendo ou não, vai continuar. Sofrendo um pouco mais, um pouquinho menos, vai continuar. E só para a gente poder finalizar, porque a gente já estourou o horário, Joana de Ângeles diz assim, ó: somente aqueles que se libertam e amam fruirão da real plenitude, que é a meta essencial.
Quais são os dois mandamentos que o Cristo nos trouxe? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Vamos pensar um pouquinho. Ó. Amar a Deus está um pouquinho mais longe, se eu for pensar. Tá, amar o próximo. Eu acho que está um pouco mais viável. Só que para que eu possa amar o próximo, eu tenho que começar a amar quem? A mim mesmo. Se eu não gostar de mim, se eu não me cuidar, se eu não me olhar com carinho, não me acolher, não procurar me conhecer, eu não vou propor isso ao próximo. Porque é no exercício de si mesmo que nós conseguimos propor ao próximo. E se eu não cuidar de mim e, consequentemente, não cuidar do próximo, não amar o próximo, eu nunca vou conseguir amar realmente a Deus. Então, que possamos nos olhar com carinho, nos conhecer, identificar as nossas questões, com o tempo, modificar pequenas atitudes para irmos transformando em novos hábitos e, consequentemente, uma vida mais saudável. Para que, quando chegamos ao plano espiritual, possamos chegar com a mente tranquila e dizer: ufa, valeu a pena. Gostaria de agradecer a atenção de todos. Todos tenham uma excelente semana e que todos possam ficar na paz do Cristo. Obrigado.